Bom, pessoal, inicialmente me apresentar, meu nome é Marco Quido e já pedindo mil perdões pelo inconveniente do atraso. Muitos se programaram para assistir no horário, mas eu tive algumas dificuldades aqui para acessar e graças ao nosso irmão e querido Vini aqui, nos assessorou aqui para que nós possamos iniciar a nossa conversa, o nosso bate-papo, a respeito do tema proposto. Vini, como é que é? A gente já pode iniciar de imediato ou é feita uma oração antes? Como que é a praxe da casa? Vamos lá então. Nosso tema de hoje é sobre um personagem muito. A passagem dele pelo Evangelho é bem curtinha, mas é revestida de muito acontecimento, de muita simbologia, alegoria, que serve de exemplo para a nossa, né, para a nossa vivência. A gente pode, então, antes de entrar no tema, fazer uma leitura inicial? Eu faço mesmo, Vini? Então vamos lá. A gente fazer a leitura, ah, capítulo 4 dos livros Sinal Verde, psicografado por Francisco Cândido Xavier, né? O tema é No Recinto Doméstico. E começa assim: Bondade no campo doméstico é a caridade começando de casa. Nunca falha aos gritos, abusando da intimidade com os entes queridos. Utilize os pertences caseiros sem barulho, poupando o lar do desequilíbrio e da perturbação. Aprenda a servir-se, tanto quanto possível, de modo não a agravar as preocupações da família. Colabore na solução do problema que surja, sem alterar-se na queixa. A sós ou em grupo, tome a sua refeição sem alarme. Converse edificando em harmonia. É sempre possível achar a porta do entendimento mútuo quando nos dispomos a ceder de nós mesmos em pequeninas demonstrações de renúncia a pontos de vista. Quantas vezes um problema aparentemente insolúvel pede tão somente uma palavra calmante para ser resolvido? Abstenha-se de comentar assuntos escandalosos ou inconvenientes. Em matéria de doença, fale o estritamente necessário. Procure algum detalhe caseiro para louvar o trabalho e o carinho daqueles que compartilham a existência. Não se aproveite da conversação para entretecer apontamentos de crítica ou censura, seja a quem seja. Se você tem pressa de sair, atenta ao seu regime de urgência, com serenidade e respeito, sem estragar a tranquilidade dos outros. Bom, após essa valorosa e espirituosa lição, convido a todos a fechar os olhos. Imbuídos dessas mensagens, vamos procurando serenar as nossas mentes, acalentar nossos corações. E dessa maneira, procurando sentir a presença carinhosa, meiga e amiga, nosso anjo da guarda, que nós denominamos nosso mentor espiritual, a esse querido companheiro e amigo que a todo instante nos acompanha, nos intui no caminho do bem e da retidão. E em seu nome vamos saudando toda a equipe espiritual presente no lar de cada um de nós. E através deles, vamos elevando nossos pensamentos a paragens ainda mais subliminares, até a doce e querida Mãe Nazaré, a mãezinha querida, a quem nós de joelhos rogamos, querida Mãe, vós que sois puro amor, bondade e ternura, rogamos a ti que interceda por nós,
Cubra-nos com seu manto azul dourado, dulcifique nossos corações, para que possamos ter dilatada a capacidade de amar, compreender a vida, o nosso semelhante e aceitar o mundo que vivemos. Ó Mãezinha querida, pedimos a vós que nos leve até a presença do teu Filho amado, nosso Mestre Jesus. E em pensamento, em joelhos diante do Mestre, orando. Mestre, cá estamos aqui reunidos em prol de tua seara. Pedimos permissão para iniciar nossos estudos, leituras em tua obra. Nos colocamos à disposição para atuar em tua seara onde quer que se faça necessário, na medida da nossa capacidade e, sobretudo, ó Mestre, de nosso merecimento. Ó Mestre, vós que sois o caminho, a verdade e a vida, e fora de ti não há salvação, rogamos que nos conduza até o Senhor de nossas vidas, nosso Pai Celestial. E diante do Pai, em pensamento, em joelho, orando, Pai, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito, queremos agradecer por tudo que nos concede, pela bênção da vida, pela oportunidade da reencarnação, por todas as graças concedidas e alcançadas, e sobretudo, ó Pai, por aquelas que momentaneamente não conseguimos entender e compreender. Agradecemos, ó Pai, pela saúde de nossos corpos físicos perfeitos, dos nossos familiares, entes amados e queridos, e por todos os nossos companheiros de jornada. Por tudo isso e muito mais, louvamos através da peça. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe nossas dívidas, Senhor, na medida em que nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, e nos livre de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então vamos dar início sem demora ao nosso tema. Agradecer ao convite do nosso querido irmão Vini. Uma honra, um prazer, um privilégio de estar aqui com todos vocês. E novamente reiterando nossas desculpas pelo problema técnico que eu causei. Sou praticamente um analfabeto digital, tá bom? Perdão, minhas irmãs, meus irmãos, pelo inconveniente. Mas vamos lá então adiantar o nosso tema. Nós vamos falar um pouquinho, conversar, e essa interação, quem quiser perguntar, questionar a qualquer momento, fique à vontade, tá? Esse é um bate-papo à vontade, em que todos nós trocamos informações e assim possamos juntos entender e compreender e aprender a palavra do Mestre, né? Nosso tema de hoje é sobre Zaqueu, né? E esse tema, ele se encontra no capítulo 19 do Evangelho de Lucas, e no Evangelho segundo o Espiritismo está no capítulo 16. Né? E interessante a colocação dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, dessa passagem de Zaqueu, porque dentro do capítulo 16, que não é possível servir a Deus e a Mamon, né, nós encontramos aí duas parábolas, né, acerca da questão das possessões do dinheiro, das posses materiais, e três casos em que pessoas que procuraram Jesus para desvencilhar dessas questões materiais. E um desses três casos é o de Zaqueu, né? E é sobre ele hoje que nós vamos conversar um pouquinho. E Lucas narra essa questão desse encontro de Zaqueu da seguinte maneira. Capítulo 19, versículo 1 a 10. Começa assim. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era muito rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver por que havia de ali passar o Mestre Jesus. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, a multidão murmurava, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor,
Eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É uma historinha bem curtinha essa passagem, mas repleta de significados, né, de simbologias, alegorias, que é muito importante da exemplificação para ajuda a nossa transformação interior, né, nossa transformação moral. É interessante, importante a gente fazer também, antes de adentrar na questão das a gente decodificar a mensagem, acerca da contextualização da época em que se passou esse acontecimento, né? Quando fala no início que Jesus estava de passagem por Jericó, né? De onde ele estava vindo e para onde ele estava indo. Jesus estava vindo da Samaria, a região médio-norte da Palestina, do Estado de Israel na época. E ele estava em direção a Jerusalém para as comemorações da Páscoa. Então ele passava por Jericó. E Jericó, naquela época, era um importante centro comercial, né? E, inclusive, dentro da Palestina, na província da Judéia, era considerada a terceira maior fonte de tributos do Império Romano. Tá? Então, era uma cidade próspera, uma cidade rica. Então, Jesus estava de passagem, vindo da Samaria e em direção a Jerusalém. Muito bem. Esse caminho da Samaria até a cidade de Jericó perfaz aproximadamente 62 quilômetros, né? 62 quilômetros, 63 quilômetros, aproximadamente. E percebam todos nós que era um caminho que tanto Jesus quanto os seus discípulos fizeram a pé, né? E naquele deserto com sol escaldante e tudo mais, a gente imagina a dificuldade como que era de locomoção. E então ele veio percorrendo esses 62 quilômetros da região da Samaria até Jericó, passando por Jericó. E quem era Zaqueu, né? A figura histórica de Zaqueu. O que nós podemos dizer a respeito da pessoa de Zaqueu? Zaqueu, como o Evangelho diz, ele era um publicano. O que é isso? Ele era um cobrador de impostos. E o interessante aqui é que ele não era um simples cobrador de impostos, ele era o chefe dos cobradores. O que nos impele dizer, no contexto atual, para a época, que ele era como se fosse superintendente da Receita Federal para os assuntos tributários do Império Romano em Jericó. Então ele era um homem muito poderoso na região, influente, né, frente à sociedade local e muito rico. E por que ele era muito rico? Porque o Império Romano, quando arregimentava os tribunos, os tributos, né, por meio dessas pessoas, além do imposto devido ao Império, era permitido a quem arrecadava separar uma parte para si a fim de subsistência. Então, digamos assim, por exemplo, se o imposto pelos romanos, colocado pelos romanos para os judeus, era de 15%, então era lícito ao publicano, ao cobrador de imposto, cobrar mais 5%, mais 10% para si, retirar para si, de modo a sobreviver. E pelo que denota das escrituras, dos fatos históricos, e por ele ser muito rico, Zaqueu cobrava além do razoável. Ele cobrava além dos impostos romanos, muito além do razoável para si. Por isso ele era um homem muito, muito, muito rico. Né? Então essa é a primeira observação do fato histórico a respeito da pessoa de Zaqueu. O que mais que a gente pode dizer? Pelo fato dele ser muito rico e a subsistência dele, então, dependia dele extrair dos impostos um plus, um algo a mais, ele retirava além do necessário que ele precisava. Então, podemos dizer que ele era, de certa forma, ganancioso. O que mais que a gente pode dizer da figura histórica de Zaqueu? Ele não era pão duro nem muquirana. Por que a gente pode afirmar isso? Bom, quando Jesus chegou após percorrer mais de 62 quilômetros até chegar a Jericó, e ele não estava sozinho, estava ele mais os 12 apóstolos, quando Jesus falou assim, olha, eu vou ficar com você, você vai nos receber em sua casa, ele recebeu de muito bom grado. Né? Imagine então 12 homens, 13 homens famintos, né? Sedentos de sede e com fome, e para alimentar, né, quase esse pelotão aí
de pessoas, né? De homens adultos, fortes, robustos, sedentos e famintos, né? Então, e ele recebeu esse pedido de muito bom grado, não fez nenhuma objeção e acolheu a todos com muita satisfação. Então, a gente vê então que também, embora ele seja ganancioso, ele não era pão duro, não era muquirana, não era mesquinho. E uma quarta observação que a gente pode fazer também de Zaqueu é que ele não era arrogante, tampouco snob, né? A gente percebe que ele, como ele era muito rico, ele poderia utilizar dessa função da riqueza, desse poder que ele tinha frente às pessoas, para finalidades que ele teria pessoalmente para se aproximar de Cristo. Mas como a gente viu na leitura, ele não fez. Né? Não fez. Ele subiu numa árvore. E a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso, né? Mais adiante. Né? E essas são as circunstâncias contextuais, fáticas, históricas a respeito da pessoa de Zaqueu. Mas o que a gente pode falar sobre o estado emocional e espiritual de Zaqueu? Bom, vimos que então ele era uma pessoa influente, poderosa, rica, socialmente estava no topo da pirâmide naquela comunidade de Jericó. Então, materialmente ele estava bem, estava abastado, morava bem, tinha empregado, servo, uma ampla casa, enfim, materialmente ele estava bem. Mas espiritualmente, emocionalmente? Tudo denota, conforme a narrativa de Lucas, que ele tinha um vazio dentro de si, no seu coração, no seu âmago, no seu íntimo, no seu espírito. Tanto que quando ele ouviu falar que Jesus iria passar por Jericó, ele ficou alvoroçado. E ele teve um comportamento abrupto de quase nem pensar duas vezes e correr na frente da multidão para que pudesse ver o Cristo. A intenção, o desejo dele era de ver o Mestre, né? E aí, a passagem do Evangelho de Lucas nos fala que ele não conseguiu ver quando a caravana, as pessoas que seguiam Jesus chegaram a Jericó junto com os apóstolos e o mestre, ele não conseguiu ver por duas circunstâncias. Né? E essas circunstâncias eles colocam de forma escalonada da seguinte maneira. Tinha muita gente, era a multidão, né? Imagine já quantas pessoas já acompanhavam Jesus, imagina na cidade de Jericó, um importante centro comercial, ele já tinha fama de milagre, de ressuscitar, de curar leprosos, fazer enxergar os cegos, fazer ouvir os mudos e os surdos, enfim, a fama dele já precedia a fama de Jesus. Então, quando Zaqueu tomou ciência, conhecimento que Jesus viria por Jericó, ele correu à frente, porque como tinha muita gente, ele era muito baixinho, ele foi impedido de ver, não conseguia. Então, esses eram os dois motivos, os empecilhos pelo qual Zaqueu não conseguiu ver Jesus. Então, muita gente, multidão, e porque a sua baixa estatura, a sua pequenez. E aqui entra a parte, então, simbólica, alegórica, dessas duas palavras, dessas duas representações. O que vem a ser a multidão e o que vem a ser a pequenez para nós, para o nosso contexto individual de cada um de nós, né? A multidão a gente pode colocar que são todas aquelas circunstâncias, né? Aqueles problemas exteriores de ordem geral que cada um de nós temos, né? O trabalho, os problemas do trabalho, os compromissos diversos que nos afligem no dia a dia, né? Os afazeres domésticos, os entretenimentos diversos com amigos, com colegas, vizinhos, enfim, televisão, série, internet, computador, enfim, todo esse aglomerado de situações a gente pode colocar no nosso contexto individual, que essa é a multidão, então, que nos impede de ver, da mesma forma que Zaqueu, de ver Jesus. Né? E uma outra questão de ordem mais individual, de forma mais pessoal, que quando a gente fala que quando as escrituras colocam Zaqueu como era baixinho, essa pequenez dele frente a nós, no nosso contexto, a gente colocando para nós esse exemplo, essa simbologia, a pequenez vem fazer o que individualmente? É a nossa falta de tempo, nossa falta de compromisso para com o que a gente propugna fazer no nosso dia a dia, né? Os muitos compromissos, interesses e hobbies diversos, né? Que a gente coloca dia a dia e que sempre a gente coloca, hoje não, para depois eu vejo isso, depois eu faço uma oração, depois eu faço uma visita amiga, depois eu faço a questão do evangelho, enfim, tudo aquilo que de ordem pessoal, índole estritamente pessoal, a gente nos apequena e deixa sempre para depois. Né?
Então, simbolicamente, a multidão e a baixa estatura ou a pequenez vem representar isso. E naquela época, não é difícil duvidar que muitas circunstâncias podem ter ocorrido, como uma, por exemplo, de muitas pessoas chegarem e falarem assim, tá muito lotado isso aí, ó, tá cheio de gente aí, tá um furdunço, um piseiro danado, eu vou embora. Vambora, pessoal, vambora, chama vizinho, chama pai, chama mãe, não vamos ficar aqui não. Jesus hoje está muito inacessível, não tem jeito não, vambora. Né? Então são essas características que são da multidão e da pequenez que diuturnamente nos afastam da palavra trazida pela Boa Nova do Evangelho, né? Simbolicamente, é claro, né? Isso necessariamente não quer dizer também que nós não devemos, não é que nós não devemos ter os nossos momentos de, de, de confraria, de confraternização, momentos de descanso, de lazer, absolutamente. Estou pegando aqui apenas um gancho para exemplificação, tá bom? E o terceiro símbolo que a gente pode dizer dessa questão é a árvore, né? Porque a multidão o impedia de ver Jesus, né? Ninguém deixava ele passar. E ele era baixinho, não tinha como ver. Então ele subiu numa árvore. Essa árvore então vem representar para nós, né, na questão de um contexto simbólico, a questão da força de vontade que Zaqueu teve para ver o mestre, enxergar o mestre, ver quem era, né, o Jesus. E aí a gente pode fazer uma pergunta: e se Zaqueu não tivesse subido na árvore? Se ele não tivesse esse ímpeto, essa vontade de subir na árvore? É interessante essa pergunta, porque, como a gente disse no início, Zaqueu era um homem poderoso na localidade, na cidade. Era um homem muito rico. Ele poderia muito bem contratar seguranças, guarda-costas, né? Subir no ombro de um guarda-costa forte de uma pessoa, ou simplesmente contratar os guarda-costas para abrir caminho para ele na multidão e ele chegar até a fim. Ele poderia muito bem também, ele poderia muito bem fazer uma espécie de camarote para ele, na sacada da casa dele, poderia, ele era muito rico, né? Ele poderia ter feito, mas não. Né? Ele foi junto com a multidão, não se rogou das suas prerrogativas sociais, que era tribuno, né, do Império Romano para arrecadação do imposto, né? E como todo mundo acompanhou a caravana de Jesus, né? E fez o esforço, imagine baixinho para subir na árvore, né? E subir. E se Zaqueu, respondendo a pergunta, não tivesse subido na árvore, né, aconteceria essa questão que ele teve, que logo mais a gente vai ver e conversar, de ter aproximação com o mestre, a conversa com o mestre? Muito provavelmente não, né? Muito provavelmente não, porque não demonstraria a força de vontade de Zaqueu. E também, claro, respeitando o livre-arbítrio, o mestre não indagaria, deixaria sempre uma outra oportunidade. E isso serve para nós também. Muito embora nós, às vezes, nos compromissos espirituais da nossa religiosidade, a gente tende, muitas vezes, a procrastinar, a deixar para uma outra oportunidade, é certo que sempre, quando despertar no nosso íntimo, no nosso coração, a oportunidade vai ser nos dada. Né? O trabalhador, quando estiver pronto, o trabalho surge. E o interessante, então, voltando a essa questão do Zaqueu subir na árvore, é a atitude que ele teve. Ele tinha o desejo, teve o desejo forte, né, ardente em seu coração e na sua alma, de ver Jesus, de conhecer Jesus, e aquela oportunidade ele não poderia deixar passar. E ele correu. Essa foi a primeira ação dele. Ele correu. E não com a multidão, ele correu na frente das pessoas. Toda aquela multidão, ele foi para frente das pessoas. E, sabendo que a multidão ia passar ele, alcançar ele, ele teve a atitude, o ímpeto de subir na árvore. Assim, agora, aqui em cima da árvore, ninguém vai me impedir de ver o mestre. Né? Então, essa atitude dele demonstra essa força de vontade, essa paixão de se agarrar a essa oportunidade que surgiu e não soltar. Né? Muito, muito bacana essa determinação que Zaqueu nos mostra. Né? E como ele era chefe de arrecadação dos impostos, né? Ele nesse arroubo que ele teve, esse roupante, nesse ímpeto de sair correndo e ir na frente da multidão, ele deixou para trás todos os afazeres que ele tinha, todos os subordinados dele naquela manhã, naquele dia, que estavam para fazer consulta com ele de como proceder, ele deixou para trás, largou tudo, todos os afazeres dele para ver o Mestre Jesus, porque ele sentiu
que aquela era a oportunidade da vida dele, a oportunidade que ele não podia perder. E ele deixou tudo para trás naquele momento e correu para o encontro do mestre, né? Então fica para nós também essa simbologia, esse exemplo da questão de nós não perdermos a oportunidade. Que sempre que o cavalo surgir selado, a gente não perder essa situação e montar e seguir de mente, corpo e alma livres, né? Leves, porque se surge o convite para o trabalho fraterno, o trabalho evangélico, mesmo com todas as vicissitudes que cada um de nós, que só cada um de nós conhece, mesmo com todos os desafios, né? O Mestre sempre estará nos amparando, né? E tem essa situação também que a gente pode colocar como outra característica da atitude que Zaqueu teve de se apartar da multidão, é porque por ele ser, além de ele ser baixinho, Zaqueu era extremamente odiado pela localidade, né, por toda a cidade. Claro, porque além de arrecadar impostos para o Império Romano e pegar uma significativa importância parte desses tributos para ele, por conta disso, o rancor da sociedade local, digamos assim, a raiva mesmo que nutria para com Zaqueu, era o fato dele ser, primeiro, judeu e, segundo, estar trabalhando para o Império Romano. Então, ele era tido como uma espécie de traidor da pátria. Como que pode um judeu estar trabalhando para os romanos, né? E sugando toda a grande parte das riquezas, né, dos seus patrícios? E aqui é uma característica importante que os romanos faziam, uma questão histórica, de contratar pessoas da localidade, né? Por que os romanos não contratavam romanos, né, cidadãos romanos para angariar os impostos? Porque simplesmente eles não conheciam as pessoas, eles não sabiam o que era possível extrair daquela terra, quem era quem. Do contrário, do modo contrário, quem era da terra sabia quem tinha boi, quem tinha vaca, quantas ovelhas tinha, quantos quilos de lã era produzido, quantos de uva era produzido. Então, o cidadão local conhecia tudo isso. Então, os romanos tinham essa preferência, essa disposição em contratar gente local. E por conta disso, né, Zaqueu era, digamos assim, literalmente detestado pela população. Então, ele tinha essa pecha, que embora era respeitado socialmente pela sua condição social de riqueza, ele era desprezado por conta dessa situação, por ser considerado um traidor da pátria, né? E aí, a gente que vê que diante daquela multidão toda, mesmo diante daquela multidão toda, querendo abraçar Jesus, querendo ouvir Jesus, querendo conversar com Ele, obter curas, obter uma palavra de fé, de esperança, de consolação, Jesus passando, olhando de soslaio, viu Zaqueu em cima da árvore, né? Viu Zaqueu em cima da árvore. E o bacana aqui, o interessante, que Jesus ele não pergunta para Zaqueu, olha Zaqueu, você pode descer da árvore, por favor, vamos conversar, né? Eu posso ficar na sua casa? Em absoluto, Jesus foi firme, foi resoluto em dizer, Zaqueu, né, dirigindo diretamente a ele, e em voz alta, para que toda a multidão ouvisse, né? Zaqueu, desce daí, porque hoje eu vou ficar na sua casa. Eu vou pousar, eu vou dormir na sua casa. Você vai me hospedar hoje lá, né? E Zaqueu, então, sem falar nada, somente com um sorriso no rosto, desceu e foi ao encontro do mestre, né? E isso, aos olhos da multidão, todos comentaram: poxa, um ser desprezível como esse, pecador, tira literalmente nosso sangue com os tributos, e Jesus vem angariar, abraçá-lo e vai comer na casa desse sujeito. Como é possível, né? Como todos repudiavam, todos sequer se aceitariam um convite de ir na casa de Zaqueu, né? Mas Jesus foi firme, foi ativo no sentido de ele tomar a iniciativa de falar com Zaqueu, né? Então, a gente repara que não foi Zaqueu que falou com Jesus, com o mestre, né? Foi ele diretamente que se olhou, se dirigiu e falou diretamente para Zaqueu que aquele dia iria pousar, ia ter com Zaqueu, né? O que demonstra, então, que o mestre sempre, sempre, sempre está em volta de nós, né?
Um exemplo é aquela parábola da ovelha perdida, que Jesus, né, colocou para os fariseus, que é mais ou menos assim, né, que quem dentre vós, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, deixa as 99 no deserto e vai em busca da outra, né? E vai buscar. E a gente vê então a comparação que essa multidão seriam todas essas ovelhas, essas 99 ovelhas, que Jesus momentaneamente deixa-os acantonados para fora da casa de Zaqueu e convida e busca diretamente essa ovelha perdida, que a gente pode considerar Zaqueu, e busca ele, mandando ele descer da árvore para ter com ele na sua intimidade, no conforto do lar dele, a questão da boa nova, né? Então a gente pode fazer esse encontro com a palavra da ovelha perdida. E em nenhum momento, nessa fala de Jesus que manda Zaqueu descer, em nenhum momento ele repreende Zaqueu, em nenhum momento ele fala assim, olha, Zaqueu, eu estou sabendo aqui, o pessoal me comentou que você está cobrando muito além do devido, muito além do necessário para a sua subsistência, que você está pegando dinheiro, a revelia de todas essas pessoas, a seu proveito próprio. Não, absolutamente, ele não fez isso, não o repreendeu, apenas falou que iria ficar na casa dele. O que demonstra então a sensibilidade, a amorosidade para com o Pai, mesmo diante de um grande pecador, que era Zaqueu, para aquela comunidade. E a gente traz para esse contexto de nós, hoje, como indivíduo, né? Jesus, então, ele não quer saber, ele não condena o pecador, mas sim o pecado. E, então, ele vem ao nosso encontro, ele procura, sempre está de braços abertos a nos receber, desde que, é claro, o nosso coração esteja aberto em atender os anseios do Evangelho Redivivo, né? Então, o que aconteceu? Zaqueu recebeu então Jesus, os apóstolos, para pernotar em sua residência, e aí eles jantaram, tiveram um grande banquete e tudo mais, e Jesus, com a sua áurea resplandecente, com seu magnetismo quase que infinito, né, encantou todos que ali estavam. E Zaqueu, muito tocado, teve então a atitude de levantar-se, né? Ele levantou e, como nós vimos no texto evangélico de Lucas, ele falou que iria dar metade de tudo que ele tinha, imóveis, animais, semoventes, dinheiro, riqueza, tudo que ele tinha, metade ele iria de imediato dar para todos os pobres. E se de alguma maneira qualquer pessoa que se sentisse lesada, ele iria restituir esse dinheiro que a pessoa reclamasse, não devolvendo, mas 4 vezes o que a pessoa reclamasse. Então você vê que Zaqueu, essa atitude de levantar, demonstra também mais uma questão simbólica da atitude. Que todos sentados, então, que na verdade não era uma mesa, todos sentavam no chão, essa atitude de Zaqueu de levantar, de soerguer, nos dá uma simbologia de que nesse levantar, erguia-se então um novo homem, surgia uma nova pessoa, destituída da roupagem do homem velho, como dizia Paulo de Tarso, e surgindo o homem novo. Zaqueu teve o ímpeto, a vontade de dizer, então, que não iria pecar mais, não iria fazer mais o que ele vinha fazendo, e de modo, então, a reparar o que ele fez, ele de imediato doaria, então, 50% que ele detinha e restituiria 4 vezes mais o que as pessoas reclamassem, demonstrando, então, o arrependimento genuíno que Zaqueu teve, né? Ele não fez isso para impressionar o mestre, para buscar amparo, elogio, não, até porque ele não foi perquirido para isso. Ele teve a iniciativa de sozinho se levantar e falar: hoje eu vou doar 50% de tudo que eu tenho, de todo o meu patrimônio, e vou restituir 4 vezes tudo que eu lesei das pessoas, aqueles que reclamarem. E aqui é importante a gente abrir um parênteses histórico, porque havia na lei mosaica, especialmente nos livros Números e Deuterônimo, os mandamentos de que aquele que cobrasse uma dívida além do devido, né, ou cobrasse uma dívida que era inexistente, uma dívida indevida, era obrigado a restituir 1/5, né, para devolver o que foi cobrado indevidamente, mais 1/5 a título de multa ou de juros, né, para o lesado.
E Zaqueu aqui, ele fez mais do que isso, né? Ele superou essa questão do 1/5 a título de juros. Ele iria dar 4 vezes mais do que ele havia arrecadado, do que ele havia coletado, né? Então, vê que essa questão do soerguimento, de Zaqueu se levantar, né, perante o mestre, mostra então uma nova atitude, um novo homem, um novo ser, com novas perspectivas, com novos ideais, com um novo pensamento da questão da boa nova, do evangelho. Ele se sentiu tocado então pela palavra e pela presença do mestre, né? E em nenhum momento ele se queixou, em nenhum momento ele se lamuriou, me perdoe, eu sou um pecador, eu não mereço a sua presença, eu sou isso, sou aquilo, coitadinho de mim, absoluto. Ele fez dali, passou uma régua, de agora em diante serei um homem novo. O que nos lembra muito, nos remete àquela mensagem, né, do Espírito Hamed, que fala, olha, embora a gente não possa voltar atrás e fazer um novo começo, é possível a gente fazer um novo recomeço para um novo fim. E foi isso então que Zaqueu fez, né? Teve essa atitude. E em um momento, se dentro do arrependimento dele, que foi genuíno, ele se martirizar, se lamuriar, dizendo que não merecia a graça e a presença do mestre naquele momento, né? Um exemplo muito simbólico para nós, para que nós temos sempre nossas quedas do dia a dia, de todas as nossas vicissitudes, muito embora os nossos defeitos, os nossos vícios calam muito fundo em nossa alma, em nosso coração, o mestre quer saber da nossa força de vontade, da nossa predisposição para levantar, sacudir a poeira e continuar em frente, né? Então, o exemplo de Zaqueu simboliza então esse seu erguimento para nós, essa questão. O que passou, passou, o que importa agora é de agora em diante, da compreensão, né? Então a gente vê que Zaqueu, da mesma forma, seguindo o exemplo deixado também por Paulo de Tarso, essa questão de deixar o homem velho para trás e fazer ressurgir o homem novo, demonstra então a transformação moral, transformação interior. E a gente pode pegar isso para nós e colocarmos então para nosso crescimento espiritual, né? E muito emblemático então que com essa atitude material que Zaqueu teve, de falar, olha, eu vou doar 50% do que eu tenho e 4 vezes mais do que eu peguei, do que eu confisquei a mais em termos de tributo, Zaqueu ele não beneficiou somente a ele, porque ele ficou de alma e coração mais leve, mas ele beneficiou toda aquela comunidade de Jericó. Porque imagine, doar 50% a todos, né, os pobres daquela região, que ele era muito rico, como nós vimos, né, mais 4 vezes a todos que fossem reclamar com ele, o benefício que ele causou, né, material para aquelas pessoas e também em termos de esperança para aquele povo sofrido, né, martirizado pelos pesados impostos romanos. Então trouxe um ar, um sopro, mas um ar de frescor para aquela população, para aquela comunidade. Então essa ação de Zaqueu não só o beneficiou a ele, mas toda a comunidade. E a gente pode pegar também essa questão, esse fato, com uma simbologia para nós mesmos. Quando a gente começa a compreender, entender, então, a boa nova, a mensagem do Evangelho, a gente começa a sentir essa transformação em nós mesmos. A gente começa a sentir as transformações nos relacionamentos nossos com nossos familiares, com nossos entes queridos, amados, na relação do trabalho. Então a gente começa a perceber que essa transformação interior começa a surtir frutos, angariar verdadeiras sombras de árvores e contagiar todos que nos rodeiam, né? É um círculo virtuoso, né, que só o amor trazido pela boa nova Evangelho de Cristo nos propicia. E não à toa, então, que Jesus, vendo esse arrependimento genuíno, eficaz, eficiente, Zaqueu, proferiu no final aquela palavra, aquela frase, porque o Filho do Homem, então, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio buscar Zaqueu e salvou, né? E nos remete a essa questão da ovelha, aquela parábola da ovelha perdida novamente, né? Em que Jesus afirmava, olha, o trecho que diz assim, digo-vos que assim haverá mais alegria no céu em um pecador arrependido do que 99 justos no céu, né? Então, ele disse que então a alegria que reinava naquele lar e que Zaqueu era digno de ser reconhecido como filho de Abraão.
que era o patriarca do povo israelita, né? Então, seja que, frente a todos aqueles passados de pecado que Zaqueu carregava, com esse gesto nobre, auspicioso e, sobretudo, sincero, muito sincero que ele teve, ele conseguiu, então, por esse arrependimento, angariar o reconhecimento do Mestre nessa questão de que aí está um discípulo. E voltando nessa questão nossa do Evangelho, a gente vê quantas outras oportunidades daqueles casos, né, em que do filho rico que tinha muito patrimônio, falava que queria deixar doações para os pobres, e Jesus falou assim, então, vende tudo e me segue, né? E ele não quis. Ou outros que perfaziam Jesus para ser juiz da divisão patrimonial, sempre visando a questão do dinheiro. E Zaqueu vem, então, nos mostrar por seu exemplo que é possível, né, a gente, que, digamos assim, o defeito dele era gostar do dinheiro, das questões materiais, que é possível, sim, a gente sublimar essas questões, né? E um bom exemplo disso, que nos auxilia nisso, é esse encontro, essa oportunidade que todos nós estamos tendo aqui hoje, reunidos para falar da Boa Nova, da Palavra do Mestre, que toca muito, muito, muito sensivelmente nossas mentes e nossos corações, né? É essa prova que é possível, sim, a gente sublimar os nossos vícios e defeitos, e hoje é uma grande demonstração disso. Todos vocês aqui presentes, e a gente trocando essas energias, esses ideais de vibrações benfazejas. Bom, era essas palavras que eu queria colocar para vocês. Todos que quiserem fazer alguma manifestação, algum comentário, sintam-se absolutamente à vontade para externá-los, tá? E fico à disposição aqui para o que vocês precisarem. Muito obrigado novamente por essa ocasião, por estar aqui com vocês. Agradeço muito, 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 muito o convite e todos vocês tenham uma noite abençoada e a paz de Jesus possam ter com todos vocês e seus familiares. Alguém quer comentar alguma coisa, quer falar? Fica à disposição, o canal está aberto. Podemos encerrar então? Querido Vini, nós podemos encerrar? Tem mais algum expediente para tratar? Então vamos lá, vamos encerrar então. Convido a todos então para fecharmos nossos olhos e procurar retomar a nossa sintonia inicial de muita paz, serenidade. E eternecidos e agradecidos ao Pai, nosso Mestre Cristo Jesus, por mais essa bendita e ilustrosa oportunidade de nós estarmos reunidos para falar e conversar sobre a Boa Nova, essa mensagem do Evangelho redivivo. Em gratidão, deixamos externar em nossos corações os nossos mais sinceros e profundos sentimentos de gratidão, de paz, fraternidade e, sobretudo, muito amor. Que esses sentimentos possam ser conduzidos e transformados em fluidos vibrações benfazejas e conduzidas pela espiritualidade amiga a toda a humanidade sofredora, a todos os povos e países que se encontram acometidos por catástrofes naturais, pelo flagelo da fome e por essa pandemia que a todos nós nos acomete.
Que a esses irmãos que momentaneamente cegos não conseguem de aprender a enxergar a centelha divina, esperança e consolação, possam sentir essas vibrações acalentar as suas almas, suas mentes e seus corações, para que nunca, nunca, nunca se sintam sós e que dias melhores sempre, sempre, sempre estarão por vir, porque o nosso Divino Mestre está no comando. E pedindo permissão, então, para vibrar por nós mesmos, por nossos familiares, entes amados e queridos que norteiam nossas casas, nossos lares. Sintam-se também abraçados e confortados por esses pensamentos amorosos e sentimentos de paz e gratidão. E assim, pedimos ao Pai, ao Mestre, permissão para encerrar o nosso encontro de hoje, que todos nós possamos nos encontrar na sua santa paz até o próximo dia e nosso encontro da semana que vem. Que assim seja, graças a Deus. Então, muito obrigado, muito obrigado. Só tenho a agradecer por essa oportunidade que vocês concederam da gente se conhecer e conversar um pouquinho, ok? Obrigadão, gente.